Irmãos, irmãs, hoje celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. É Páscoa, a sua Páscoa, a nossa Páscoa, a sua ressurreição, a nossa ressurreição. Toda a Quaresma, toda a Semana Santa, fazendo a memória da paixão do Senhor, nos fez chegar a este momento. O crucificado é o ressuscitado. Ele vive para sempre. Hoje, neste dia bonito, nós estamos com o evangelista João, no capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida vence a morte. Jesus, o crucificado, é vitorioso sobre as forças da morte. Ele vive para sempre. Ele agora é o Senhor, Senhor da história, Senhor do mundo, nosso Senhor. Tudo se faz novo. O que é que triunfa? O que é que permanece? O projeto amoroso de Deus. A sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, então, cria uma humanidade nova, homens e mulheres reconciliados e com destino de eternidade, não reféns do sofrimento e da morte. Homens e mulheres já vitoriosos sobre tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que nos faz temer. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, prestemos bem atenção, não é um falecido ilustre que todos podem chorar a morte. O seu caminho não foi interrompido. O humilde servo de Javé, como vimos domingo passado, domingo de Ramos, que chegou a Jerusalém montado num jumento, é agora vencedor. É agora Senhor, aquele que morreu, mas que vive para sempre. Como diz o livro do Apocalipse, o vivente, o princípio e o fim de todas as coisas. E a que conclusão nós já podemos chegar? Que o Pai ressuscita o Filho. E seu projeto continua onde? Continua nos seus seguidores. Os discípulos que ele continua
reunindo sob a ação do Espírito Santo e enviando em missão. O sepulcro está vazio. Jesus não se tornou prisioneiro da morte. Uma mulher, veja bem, meus irmãos, uma mulher, discípula dele, é quem faz a constatação. Eis a grande novidade. O testemunho da mulher, que naquela época, naquele contexto cultural, não era aceito, agora se torna inconteste. Pedro e João, que dela recebem a notícia, portanto, farão a confirmação do que ela disse. É a figura da mulher que, à luz da ressurreição, vejam, não pode ficar mais à margem da comunidade. Aliás, se prestamos atenção, ela não fala em nome dela, mas ela fala em nome da comunidade, dos discípulos e discípulas. Tiraram do túmulo o Senhor, tiraram do túmulo o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Assim compreendeu o evangelista. João e Pedro, como vimos, vão correndo ao túmulo. João, mais jovem que Pedro, chega primeiro, porque é mais rápido, mas ele não entra no sepulcro. Pedro chega logo depois e é ele quem entra primeiro no túmulo e verifica o que aconteceu. Prestemos atenção. Entra primeiro no túmulo e verifica o que aconteceu. Aí está confirmada a presença de Pedro como o primeiro entre os 12. Depois entra João. E o que aconteceu quando João entrou? Ele viu e acreditou. Podemos dizer com certeza, Pedro foi um pouco mais lento para entender o que estava acontecendo e assim fazer o seu ato de fé, assim crer. João não. João já entrou, viu e deu a sua adesão ao ressuscitado. Ele acreditou. Em Jesus, portanto, a nova criação está terminada. Ele garante que a nossa luta, nosso testemunho, não serão em vão. É preciso que o mundo creia e dê sua adesão a esta obra maravilhosa realizada pelo Deus da vida. É assim que devemos compreender todo esse processo pandêmico que atravessamos, não é? Com tanto sofrimento, não podemos assim celebrar o Tríduo Pascal, a Semana Santa, nas nossas igrejas, com o nosso povo, mas assim de modo muito tímido, apenas, de algum modo, pelos meios de comunicação, via online, para que chegasse até as nossas casas. Mas nem por isso foi menor a nossa fé. Ou nem por isso deixamos de acreditar, de acolher, de valorizar, defender sempre a vida. Fomos proibidos, somos barrados de celebrar com toda a dignidade e esplendor o Tríduo Pascal. Mas nós renovamos a nossa fé. Nós cremos. A vida é essencial. Celebrar a Páscoa, portanto, para terminar, é festejar no hoje da nossa história a ressurreição de Jesus com novos horizontes, novas perspectivas, com vida digna e saudável. Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós esperamos com o passar da pandemia? Pois este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos, nele exultemos. Celebrar a Páscoa significa essencialmente celebrar a Eucaristia. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Feliz Páscoa a todos os nossos diocesanos, a todos aqueles que sintonizam conosco neste momento de fé. Páscoa sempre com Cristo, vencedor da morte. Com Ele, também nós vencendo. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.